Vamos lá, pessoal. Entre a psicomotricidade e a motricidade humana, procuramos entender o que é psicomotricidade. É o campo de análise, as atividades desenvolvidas entre o campo motriz, os métodos, que são fatores primários em princípio, e a importância de estudos estéticos, analíticos, ligados à motricidade para a educação e educação para a própria motricidade humana. Ok? Entre as atuações, entre os marcos passados, presentes e futuro, nesse processo educacional, ok? Que relaciona. Vamos lá. Então, quando nós falamos sobre motricidade e psicomotricidade, pode ter e pode ser uma maneira para haver trabalhos científicos, temas, grupos, como eu falei sobre os GDTs, relacionado também a alguns laboratórios comportamentais, desde a década de 83, ou seja, então, quando falamos sobre trabalho e motricidade, as áreas de atuação são quais? Essa é uma pergunta. Há uma pluralidade muito grande. Quais os tipos de procedimentos que nós vamos usar ligado à metodologia? Os procedimentos úteis e utilizados é a questão entre mapeamentos e pesquisas, é o próprio movimento em si. E esse movimento em si vai te mostrar uma tenacidade importante. A importância da pesquisa entre estes aval, que é importante sobre a psicomotricidade e a motricidade humana. As experimentações, como já coloquei alguns autores, como David Hume, Bacon, as teorias baconaianas, e outras teorias que eu coloquei o Schopenhauer, socorção, porque o pai dele era bancário, uma educação bancária. Observações relacionado à ciência do movimento e à ciência comportamental. Os métodos clínicos que passam desapercebidos, mas estão ligados ao próprio movimento. Pois bem, então quando falamos sobre a ciência motriz, a motricidade, ciência comportamental, a ciência do movimento, a ciência coloca manifestações ligadas aos campos intitulares e titulares orgânicos, como andar, ou seja, falar, correr, gritar, estudar, aprender, esquecer, gostar, odiar e amar, ok? E a questão de trabalhar, brincar, passear e outros fatores, N fatores que demonstram a ciência do movimento. Então, quando falamos sobre movimento, lembramos da psicomotricidade, que ela procura compreender o comportamento. E isto verificar os fatores que levam alguém a comportar-se de um jeito ou seja, um jeito a de outro. O que fala sobre psi é mente, junto à mente e o corpo, psicomotricidade. Embora a psicomotricidade, como eu já falei, ela é muito usada também no campo da neurofisiologia, em termos clínicos de reabilitação, e nós podemos ver em destaque alguns autores, como eu falando também em si, as funções que a própria psicomotricidade possa delegar, ok? Então, nessas medidas, a compreensão entre o comportamento relacionado das pessoas, a psicomotricidade, ajudar as pessoas, o movimento, conhecendo e reconhecendo o próprio movimento, ligado à própria consciência motora, ok?
Pois bem, quando falamos sobre a área de atuação ligada à psicomotricidade, vai abrir um campo de pesquisa, principalmente, como já falei aqui, sobre a neuropsicologia, a neurofisiologia, a medicina, que realiza sobre efeitos também ligado a campos de medicamentos, a ciência comportamental humana, sobre a origem de fatores importantes. Fatores importantes que vão demonstrar em destaque a ciência comportamental, a ciência desportiva, a ciência do movimento. Então, quando falamos sobre as origens ligadas ao campo psicomotriz, coloca também de muitas doenças que relacionam sobre os efeitos ligados ao isolamento físico, isolamento no estado de saúde, sobre causas e certos desajustes em questões mentais. Vamos chegar a um destaque histórico também relacionado à reabilitação desde a Segunda Guerra Mundial, comércios, estudos que contribuem para um tratamento ligado à própria revista Ciência Brasileira do Esporte. Ok? Então, nesses pontos importantes, colocamos as pessoas envolvidas. E as pessoas envolvidas, nós, sendo pesquisadores, vamos ser educados por elas mesmas, mas sendo pesquisadores. E elas vão ser educadas a ter esse tipo de coordenação no nosso próprio movimento e a nossa própria pessoa. Porque vai haver um aprendizado. O aprendizado, ele coloca campos de indústrias, que eu já falei. A psicomotricidade, ela estuda condições que vão aumentar a eficiência e diminuir uma fadiga, e também em campos de fadigas e acidentes. Nós podemos perceber que o próprio alongamento é uma psicomotricidade. O próprio alongamento dinâmico, o próprio exercício em si vai liberar vários tipos de substâncias que possam ajudar nos termos laborais. Ok? A coordenação, ela é eminente à locomoção e a locomoção à coordenação. Aonde eu tenho uma locomoção, eu vou ter uma coordenação. E a coordenação é um ajuste ligado, um arranjo, ou seja, você vai armazenando e você vai se auto-pontificando nessas influências de trabalhos, que vai haver uma luminosidade diante de comunidades, o barulho, os campos acústicos externos, a ventilação, a distribuição, os trabalhadores, as funções de cada um, a máquina, ou seja, quando eu falo sobre campo de máquina, alguns autores são colocados aqui, sobre o comportamento e a ciência motriz. Cada um, os seus resultados desses estudos podem contribuir, por exemplo, quando falamos um chute, para saber se é o chute do João Paulo ou o chute outras pessoas que também estão eferidas em departamentos, em espaço, saberemos que esses resultados é porque eles estão existentes. E esses resultados vão ser dados para contribuir e haver adaptações de produções científicas, adaptações ligadas à própria atividade física ou atividade humana. Aí nós vamos englobar, vamos harmonizar a atividade humana com o conceito de atividade física e exercício físico. Colocamos uma atividade humana que fica esse destaque totalizado e a sua dificuldade. Então, a própria motricidade humana, ela coloca objetivos em realizações entre programas de trabalhos, eficiências, produtividades, e que vamos tocar em destaque as contribuições ligadas ao tempo de trabalho, à divisão social, ligado ao gênero
e as identidades perdidas ligadas à própria